Quando foi a última vez que a alegria não veio pela manhã? Então, o que eu tenho para falar, meu testemunho, é que a alegria, ela não veio muitas vezes na minha vida, na nossa vida. Mas sempre que vinha essa tristeza, esses acontecimentos, o meu esposo sempre estava junto, a gente sempre estava junto para resolver e sair daquela situação. Então, quando ele começou a não se sentir bem agora, que ele pegou a Covid, foi fazer o teste e voltou para casa falando que tinha testado positivo, e a gente começou então a tomar todas as precauções que precisava. Nos isolamos nós dois, ele foi para um quarto, fui para outro, um usando um banheiro, outro usando o outro, tudo isolado, e eu máscara, luva, tudo, né? Fazendo a comidinha para ele, levando lá. Mas mesmo assim, eu peguei o Covid. Então, eu comecei a ficar ruim também, e ele começou a tossir muito. Até então a gente estava se aguentando assim, né? Não estava tão mal, e fomos indo. E até teve uma manhã que eu acordei, levantei, porque eu pouco dormia, muito enjoo, passando muito mal. E sentei no sofá, ele já estava sentado no outro sofá, com tosse. E eu sentei, olhei para ele e eu não estava bem. Eu falei, você já tomou café? Ele disse, não. Eu falei assim, então eu já vou fazer um cafezinho para nós. Fiquei um pouquinho ali, mesmo não estando bem, levantei, fui até a frente da pia, coloquei a água na chaleira para fazer o café. Quando eu virei para pegar o coadorzinho, né, para fazer o café, o filtro, eu desmaiei. Eu abaixei e não consegui levantar. E ele, vendo aquilo lá da sala, ele veio do jeitinho que ele pôde, devagar. Eu só lembro que ele falou assim, abraça em mim. E eu abracei nele. E ele me levou até a porta que entra para a sala e ele não aguentou comigo. Ele me derrubou no chão. E eu fui acordando assim, voltando. E eu lembro que eu fui me arrastando pelo chão, pelo tapete, e consegui subir até o sofá e deitei. E fiquei lá, e ele ficou desesperado. Até ele ligou para minha filha, né, para Cíntia, e falou, Cíntia, a mãe desmaiou, o que eu faço? Daí ela ensinou, né, coloque sal embaixo da língua da mãe, pai, que ela já melhora. E eu fui melhorando, e graças ao bom Deus, ele conseguiu preparar o cafezinho para nós e trazer para mim. Ele era um marido muito humano, um marido muito, muito amoroso. E ele ajudava todos que pediam uma ajudinha, uma coisa. Ele estava sempre presente ali para ajudar, sabe? Ele era muito disposto, muito animado. E eu estou sentindo uma falta muito grande dele na minha vida, na minha casa. É muito sofrimento. Mas junto com o Senhor, eu tenho conseguido superar todas essas faltas. Eu choro, mas ao mesmo tempo já Deus vem e me conforta, me consola. Fala assim, filha, você tem que aceitar porque agora Ele está comigo. Então é isso que me dá força. Todos os momentos da minha vida eu procuro me distrair, mas Ele não sai do meu pensamento. Mas Deus é maior. Deus não sai do meu pensamento. E nesses momentos Ele me ajuda muito. Ele é tudo na minha vida, Ele me ajuda a superar e eu já sinto aquele alívio que Deus está ali comigo, me ajudando sempre. Como você lidou com o não de Deus? Para falar a verdade, o não de Deus para mim, eu comecei a pensar assim, meu Deus, por que isso comigo? Para que isso, Senhor? Tenha misericórdia, Senhor, de mim, né? Naquela hora do não.
Mas Deus me colocou um conforto tão grande no meu coração, porque nessa hora eu comecei a lembrar que o meu marido podia ter ficado aqui, mas ele ficaria com muitas sequelas. Ele poderia não andar mais, até não falar direito, ir para uma cama, usar fralda, cadeira de rodas. E um homem sempre ativo, como que ele iria aguentar isso, né? Ele sempre, para lá e para cá, ele arrumava tudo em casa para os filhos e sempre prestativo, né? Uma pessoa bem agitada, né? Não parava. Então, isso foi me dando conforto, porque Deus, ele quis me poupar também. Deus é maravilhoso, né? Então, esse não de Deus, Deus tem um propósito na minha vida, por isso ele me deixou aqui, né? Eu tenho a minha família, tenho os meus netinhos. Então, esse não de Deus para mim, ele serviu assim também para um conforto, para eu aceitar por tudo aquilo que eu estava passando. Esse foi o não de Deus para mim, que eu agradeço, porque poderia ter ido eu também, né, que eu passei muito mal também, né, um dos meus filhos, mas não chegou a nossa hora, chegou a hora dele, Deus quis ele. Então, o não de Deus, para mim, eu vejo assim, que foi um abençoado, né? E Deus quis ele junto com ele lá no céu. O que mudou na forma como você vê e entende a oração hoje na sua vida? Eu também sempre fui uma pessoa de muita oração mesmo. E eu tenho um testemunho para dar de uma noite dessas, que eu deitei, e eu estava assistindo o culto, né, da Hebron. E nessa pregação, assim, Deus falou muito comigo. E eu assisti o culto deitada na cama já. E foi assim uma pregação para mim, que eu estava precisando muito. Quando terminou o culto, que eu fui me ajeitar para deitar, que eu fechei meus olhos, eu comecei a orar e eu senti uma mão branca, eu vi uma mão branca que veio até mim, pegou em mim assim, e eu tive a impressão que arrumou assim a coberta em cima de mim. Eu vi essa mão branca e Deus que estava ali comigo, o Espírito Santo de Deus, veio naquela hora para me dizer que eu não estava sozinha, que Ele estava ali comigo, cuidando de mim. E eu fiquei tão emocionada, eu chorei muito, eu não conseguia dormir, eu pensava, meu Deus, eu senti essa mão em cima de mim. Acordei na outra manhã, né, pela manhã, e foi a primeira coisa que eu fiz, foi contar para minha filha, que toda manhã a gente se liga para ver como que tá, se está tudo bem. E eu contei para ela, ela disse, mãe, Deus está cuidando da senhora, mãe. Deus está com você, mãe. E eu fiquei muito emocionada. Então, eu sempre oro. Eu posso dizer que eu sou uma mulher de oração. Porque mesmo eu não estando na igreja, na minha casa, quando eu estou trabalhando, fazendo algum trabalho, eu sempre estou orando, sempre estou em comunhão com Deus. Então, oração para mim é tudo. E sem Deus, eu não sou nada. E também eu tive que me fortalecer muito em Deus para eu passar isso para os meus filhos. Porque imagina eles abalados já do jeito que estavam. E vendo a mãe assim, então eu tive que pedir força para Deus, para me erguer também, para eu poder falar coisa boa para eles, para eu poder passar que eu estava bem, para eles também ficarem bem. Então foi bem difícil para mim, mas o que eu tenho a dizer é que nós temos que continuar orando, agradecendo a Deus pelo não que não veio, agradecendo a Deus pelas tristezas, agradecendo a Deus pela alegria e como o presbítero Rubens falou, que a alegria ela não vem toda manhã, mas
quando a tristeza vem, a gente tem que se apegar a Deus e procurar seguir o caminho de Jesus, que é tudo, é o mais certo que tem nessa vida, é seguir a Deus, seguir o seu caminho, um caminho que nos levará ao céu junto com os nossos queridos.